Se você me conhece, você sabe o quanto eu gosto de futebol. E aconteceu algo no futebol no ano passado muito curioso. Tem uma revista especializada em que todo ano ela premia o melhor jogador da temporada. No ano passado havia uma dúvida, e aí o prêmio vai ser dado para o Jorginho, para o Kanté, para o De Bruyne, para o Lewandowski, e no fim das contas o prêmio foi dado para o Lionel Messi. Todo mundo conhece o Messi, é um jogador famoso. E houve uma interrogação, um burburinho no meio do futebol, poxa, mas o Messi não teve uma temporada tão brilhante. E aí eu escutei uma frase do Guardiola, que havia sido treinador do Messi no Barcelona, ele disse o seguinte: olha, quando existe dúvida, a decisão certa é dar o prêmio para o Messi. Hoje eu vou falar a respeito de escolhas certas em momentos de dúvida. Eu quero ler com você um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 10, eu vou ler dos versos 34 até o 38, tá bom? O texto diz assim, Jesus falando: não pensem que eu vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quando Jesus fala que ele veio trazer espada e não paz, eu queria deixar claro para você que ele não veio trazer confusão. Você conhece o texto de Isaías. Jesus é chamado ali profeticamente de príncipe da paz. Você conhece o texto, o início ali do Sermão do Monte, Evangelho de Mateus capítulo 5, quando Jesus fala para os seus discípulos que felizes são os pacificadores, são os que promovem a paz. Então Jesus, quando ele afirma que ele veio trazer espada, ele não veio trazer confusão, mas ele veio fazer com que os seus seguidores, aqueles que decidem segui-lo, que essas pessoas promovam determinadas rupturas na vida. Eu gostaria de apresentar para vocês 3 tipos diferentes de ruptura que Jesus Cristo, à luz desse texto, quer que a gente faça. O primeiro tipo é o seguinte: em muitos momentos da vida, o seguidor de Jesus vai ter de promover uma ruptura com pessoas amadas, com pessoas queridas. Jesus fala a respeito da divergência ali, da espada entre um homem e o seu pai, entre uma filha e a sua mãe, entre uma nora e a sua sogra. Brincadeiras à parte, tem gente que vai dizer que para isso não precisa de muito, mas Jesus fala a respeito de rupturas com pessoas queridas. Ninguém quer viver mal com pessoas amadas, com pessoas da família, mas em determinados momentos da vida, como seguidores de Jesus, as nossas atitudes, elas vão exigir, elas vão demandar que a gente pense diferente, que a gente tome decisões diferentes das expectativas que alguém amado, que alguém querido tem em relação a nós. E eu não estou falando daquele muçulmano que se converte no Oriente Médio e aí ele precisa comunicar aos seus pais, aos seus 6 irmãos, aos seus 12 tios que ele já não compartilha mais daquela fé. Estou falando da nossa realidade, eu estou falando do nosso dia a dia e da nossa rotina. Estou falando daquele sujeito que vai chegar para os pais e vai dizer o seguinte: olha, vocês têm um problema lá com aqueles parentes e a expectativa que vocês têm é de que eu também não converse mais com eles. Eu sou um cristão, sou um seguidor de Jesus. Eu vou trabalhar pela reconciliação, eu vou trabalhar pela paz, eu vou trabalhar o meu coração para que haja perdão nessa situação. Eu não vou atender a essa expectativa que você tem de mim, mesmo você sendo uma pessoa querida. Eu estou falando, por exemplo, de uma mulher que tem como sócia do seu negócio a sua irmã, e aí a irmã sugere que elas façam lá uma falcatrua na contabilidade da empresa, e essa mulher diz: olha, você é minha irmã, eu te amo, mas eu sou uma seguidora de Jesus e nós não vamos fazer desse jeito. Apesar de você ser uma pessoa querida e amada, mas em relação a isso não vai dar pra gente fazer as coisas juntas. Então, Jesus está falando de rupturas com pessoas amadas. Ninguém quer viver nessa situação, numa situação de discordância com alguém amado, com alguém querido, com alguém da família, mas em determinados momentos da nossa vida é o que nós vamos precisar fazer para seguir o Senhor Jesus Cristo. Segundo tipo de ruptura que eu gostaria de apresentar para você é a ruptura com a cultura vigente. E aqui eu quero explorar de novo a ideia do pai, o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. E essas figuras, elas representam uma referência
Você vai se lembrar do texto bíblico, a referência que era Isaac para Jacó, quando Jacó, no texto bíblico, fala, porque o Deus do meu pai, o Deus de Isaac. Mesma coisa Isaac se referindo ao pai dele, Abraão, né? Ele fala, porque o Deus do meu pai, o Deus de Abraão. Você vai se lembrar da história de Ruth, quando ela diz para Noemi, olha, o seu Deus será o meu Deus. Então a ideia de romper com o pai, de romper com a mãe, de romper com a sogra, Jesus está falando a respeito de referenciais da cultura. A cultura naqueles dias, ela era transmitida não só por elementos de fora, mas fundamentalmente por elementos da família. E naqueles dias já era necessário romper com a cultura, apesar de aquela ser uma cultura religiosa, uma cultura judaica, uma cultura na qual Deus e a palavra de Deus estava presente. Jesus já ensinava a necessidade de se romper com aquela cultura. Por quê? Porque a maneira como Jesus apresenta para aquele povo a adoração a Deus é diferente da compreensão e da percepção que eles tinham. Eles achavam que somente por tocar ou não tocar determinadas coisas, comer ou não comer determinados alimentos, lavar a mão ou não lavar a mão em determinadas situações, de que a adoração a Deus se resumia a isso. E Jesus vem com uma nova ideia. É por isso, você vai se lembrar desse trecho, que Jesus ensina o seguinte, olha, você não pode pegar um remendo novo e colocar numa vasilha velha, porque o vinho vai se derramar. Você tem que pegar um vinho novo, colocar numa vasilha nova e aí vai dar certo. E ele está falando a respeito da maneira como ele queria ensinar aos judeus a forma de se adorar a Deus, a maneira como Deus desejava ser adorado. Quando a gente fala da cultura hoje, a nossa cultura é uma cultura pagã, é uma cultura em que Deus não está presente, a palavra de Deus não está presente e, lamentavelmente, para nossa surpresa, tem pessoas hoje que não conseguem romper com a cultura para seguirem o Senhor Jesus. Elas querem seguir ao Senhor Jesus, mas mantendo elementos da cultura que nós sabemos que precisam ser abandonados. São pessoas que não estão sendo discipuladas por verdadeiros homens e mulheres de Deus, mas estão sendo discipuladas por celebridades evangélicas, estão sendo discipuladas por filósofos do YouTube. Então, nós precisamos entender, quando Jesus fala, olha, eu vim para trazer espada, para que um homem fique contra o seu pai, uma filha contra a sua mãe, uma nora contra a sua sogra, romper com a cultura vigente. Aí alguém vai me perguntar o seguinte, mas Fábio, a gente não corre o risco de ter um evangelho muito fundamentalista e ele não ser atraente às pessoas? Eu digo para você o seguinte, o evangelho ele é o que é. Você não pode fazer nada para torná-lo mais atraente do que ele já é. Em segundo lugar, queria dizer para você o seguinte, as pessoas, elas estão procurando firmeza, elas estão procurando solidez, elas estão procurando compromisso em líderes, causas e mensagens. Quanto mais um líder, uma causa e uma mensagem for sólido, firme, mais as pessoas vão se sentir atraídas por isso. E digo mais, Jesus falou, Mateus 11, acho que verso 30, o meu fardo é leve. João falou, primeira carta de João, capítulo 5, verso 3, a respeito de Jesus, os seus mandamentos, os seus ensinamentos não são pesados. Então nós não vamos tomar prejuízo nenhum se nós decidirmos romper com elementos da cultura para abraçarmos o Senhor Jesus, a mensagem do Senhor Jesus, sermos seguidores do Senhor Jesus. Terceiro tipo de ruptura, talvez esse o mais traumático, que Jesus deseja dos seus seguidores, é a ruptura com o nosso próprio eu. Jesus fala, olha, aquele que não tomar a sua cruz para me seguir, não é digno de mim. E o que é tomar a cruz? É você ser capaz de matar, é você ser capaz de sacrificar toda e qualquer inclinação, vontade, que não vem de Deus, que é incompatível com os caminhos que Deus tem para o ser humano. E aí eu me lembro da frase do Brennan Manning, um autor muito legal, ele diz o seguinte, o cristianismo ele não ensina só sobre um Deus crucificado, ele ensina sobre homens e mulheres crucificados, eu e você, crucificados para as nossas inclinações que não vêm de Deus. Eu não quero dizer que você não vai poder mais tomar nenhuma decisão em relação à tua vida, você vai poder escolher se você vai trabalhar com tecnologia, com direito, com administração, com arquitetura, você vai poder escolher
se você come pizza ou se você come comida japonesa, você vai poder escolher se você vai tirar suas férias na praia ou na montanha. Eu estou falando a respeito de questões, perdão, em que o teu coração vai te inclinar para um caminho diferente daquele que o Senhor Jesus tem para você. Essa é a maior ruptura, é a ruptura com o nosso próprio eu, que vai nos levar para o engano. Então, gente, falando a respeito das rupturas, das decisões certas em momentos de dúvida. Quando você estiver na tua vida que pensar, poxa vida, mas eu tenho aqui, eu posso agradar aos meus pais, aos meus queridos, à minha família, a expectativa que eles têm em relação a mim ou o Senhor Jesus. Se está na dúvida, escolhe o Senhor Jesus. Essa é a decisão certa. Poxa, mas e os meus amigos, meus colegas de trabalho, meu vizinho, as pessoas do meu entorno, talvez elas pensem que eu seja um religioso, fundamentalista, inflexível. Eu não sei aqui como eu decidi se eu devo agradá-los ou eu devo agradar ao Senhor Jesus. Tem dúvida? Você vai agradar ao Senhor Jesus. Mas e as minhas vontades, as minhas inclinações, eu não tenho o direito de ser feliz? Se você tem dúvida em relação a qual decisão tomar, as do seu coração ou a do Senhor Jesus, você decide pelo Senhor Jesus. Tem muitas decisões na vida em que a gente vai poder sim atender a expectativa de alguém querido e seguir ao Senhor Jesus. Atender a expectativa de um amigo, de um colega de trabalho, enfim, aquilo que a cultura está nos apresentando, nós não precisamos romper com tudo da cultura. Tem momentos em que aquilo que a gente quer é absolutamente compatível com aquilo que o Senhor Jesus também quer para nós. Nesses momentos não há dúvida. Agora, sempre que houver dúvida, escolha o Senhor Jesus, porque Ele é a escolha certa no momento de dúvida. Tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar.